sou o professor Gaudêncio Frigoto, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana e do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. O Laboratório de Políticas Públicas, especialmente agora durante esse longo período da pandemia, programou pequenas reflexões sobre temas de interesse amplo da sociedade: emprego, saúde, educação e etc. O que eu gostaria de trazer hoje para juntos pensarmos é a questão do Enem. O Enem, sua relação com o argumento da meritocracia e a exclusão dos mais pobres do acesso à universidade. A pergunta que a gente tem que se fazer em meio a uma pandemia que dura 4 meses e que a gravidade dela no Brasil é extremamente profunda, pois há semanas nós convivemos com 1.000 mortes por dia, mais de 1.000 mortes por dia. E hoje vi projeções de que nas próximas semanas podemos chegar a 1.600 mortos por dia. Se a gente multiplicar por 4 cada família, vemos que mais de 6.000 pessoas sofrem com o luto de um ente querido. E num contexto também de uma total desordem das autoridades federais, sobretudo, com o Ministério da Saúde acéfalo, um presidente que não só não se esforçou em nenhum momento, mas, de certa forma, abandonou totalmente aquilo que é de sua responsabilidade, comandar exatamente para que haja menos mortes. Perdeu 2 ministros e agora um ministério praticamente acéfalo. Por que tanta pressa? Por que tanta pressa para o Enem? E por que o MEC também um ministério acéfalo? Porque nós tivemos 3 lamentáveis ministros. Um que sequer chegou a assumir o cargo por falsidade nos seus documentos de currículo vitae. E agora nós temos um ministro que podia fundar uma igreja, menos ser ministro da educação numa sociedade ultra plural na sua denominação religiosa. E um ministro também mais preocupado com questões do sexo nas universidades, com a questão da disciplina, com a questão do machismo, com posições machistas, etc. Então, o Ministério da Educação também está acéfalo. Pior que isto, é um ministério que pune os mais pobres. E exatamente o Enem, que é o exemplo emblemático disto. Por que tanta pressa? Porque o MEC fez uma enquete pedindo aos jovens para que se pronunciassem. E eles se pronunciaram. Na maioria, quase 70%, preferem maio. E por que maio? Porque era o limite proposto pela própria enquete. Quem são esses jovens 70%? Obviamente, a grande maioria que na pandemia tem condições mínimas de estudar. São aqueles que frequentaram escolas públicas e que também escolas públicas muito mal providas de recursos básicos para que os professores pudessem dar uma educação de qualidade. E, portanto, esses jovens estão pensando, com um tempinho a mais, nós poderemos não concorrer em iguais condições daqueles que já estudam em colégios pagos e que têm toda uma estrutura, agora mesmo em casa, de aparelhos e de internet. E por que o MEC, então, em vez de pelo menos seguir aquilo que
que a ideia da maioria seja a que vence, porque antecipa para janeiro. Isso é uma incógnita, mas que pode ser explicada. Primeiro, historicamente, a classe dominante brasileira nunca se preocupou em oferecer uma educação universal à juventude, uma educação ao nível das burguesias dos países centrais, das burguesias revolucionárias, que há mais de século universalizaram a educação básica. Nós poderíamos, pelo menos a partir da segunda metade do século passado, ter resolvido e universalizado a educação básica com o ensino médio universal. Entretanto, temos quase 13 milhões de jovens da geração neném, que não estuda e não trabalha. Quem não estuda, nós sabemos. Que não trabalha é outra questão. Muitos deles vítimas do Estado, da violência do Estado, ou presos ou mortos. Está muito claro e explícito para muitos que a universidade não é o lugar para todos. A universidade, disse, é o lugar para os mais competentes. A universidade não é para quilombola, não é para descendentes africanos, não é para pequenos agricultores, não é para as comunidades indígenas. Não é para mortadela, essa expressão que se criou ao longo dos anos 14 e 15, do ódio aos pobres. A reunião ministerial do dia 22 de abril foi exatamente uma espécie de conluio de agressão aos pobres, aos trabalhadores públicos que atuam exatamente na saúde pública, com aqueles que não podem pagar convênio, na educação com aqueles que não podem pagar uma escola particular ou não querem, mas a maioria não pode pagar. Então, essa ideia, a universidade não é para essa gentalha. E, portanto, o Enem, mesmo com dificuldades maiores desses jovens que vêm das classes populares, mas é, como se diz, uma janela de possibilidade, porque muitos, ou a maioria desses jovens se esforçam, empregam esforços inauditos para ter acesso à universidade. Então, a ideia para mascarar de que é uma exclusão intencional, se usa o termo meritocracia. Ou seja, vá para a universidade quem tem mérito, quem fechar os pontos necessários a ser classificados nos cursos que selecionou. Mas como pensar em meritocracia, isto é, em mérito igual, numa sociedade vergonhosamente, criminosamente tão desigual? O que esconde esse termo de meritocracia? E por que ele é falso numa sociedade desigual? Se as pessoas estiverem em condições de igualdade, não uma igualdade matemática, mas uma igualdade social, uma igualdade de acesso igual à educação, aí sim nós podemos defender que quem deve estar é quem se esforça mais, tem o mérito, portanto, a partir de condições similares. Mas qual é o pressuposto? Como é que se argumenta isto? Se argumenta de que a natureza, nós nascemos todos com as mesmas dádivas da natureza. Nascemos para gostar o que é bom, o que é útil, o que é agradável. E, portanto, se todos temos isso, depende de cada um. Essa é a ideia que está por trás da meritocracia. Mas essa ideia, sem olhar como os seres humanos se produzirem historicamente e socialmente de forma desigual, ela
falseia totalmente a realidade, porque ninguém pediu para nascer pobre, ninguém pediu para nascer ribeirinho. É um contexto histórico que fez que uns nascessem nesta e outros naquela circunstância. E, portanto, sem olhar processo histórico, nós falseamos absolutamente essa ideia de mérito. Para ficar mais claro, eu daria dois exemplos. Dois exemplos que eu uso sempre quando discuto esse tema com os meus alunos. Um é de um jovem que fez um curso comigo, e eu pedi, ao final, era um curso que analisava a sociedade brasileira, um curso de economia política aplicada à educação, que ele fizesse uma síntese do que, digamos, melhor entendeu do curso. E ele fez um pequeno texto cuja síntese é a seguinte: professor, seu curso me ajudou a entender que 13 de maio de 1888 foi o dia feliz da nação negra, porque com muita luta, muito sangue, conseguimos a alforria, conseguimos o direito, pelo menos formal, e alcançamos a cidadania. Mas o dia 14 foi o dia mais infeliz da nação negra, porque nós não tínhamos, nossos avós não tinham onde cair morto. Ou iam à luta, ou voltavam agora supostamente livres ao ex-patrão. Aos que voltaram com o ex-patrão ficou o preconceito de covardes, lambebota de patrão. E aos que foram à luta, jamais se dobrariam novamente a serem escravos, a ideia de negro malandro, negro perigoso, o delito de ser negro. Esse jovem, então, estava mostrando de que não era real a igualdade após a escravidão. E, ademais, a própria classe dominante fez duas leis para impedir o acesso à terra aos negros. A lei das terras, que para você ter terra precisava ter fiador ou ter dinheiro. Obviamente o ex-escravo não tinha. E a lei da vadiagem, quem fosse preso durante o dia sem a carteira de trabalho, isso durou até a Constituição de 88, seria entendido como vagabundo e preso. E hoje não é por acaso que existe uma desigualdade brutal no mercado de trabalho, no acesso à saúde, no acesso à moradia, no acesso à educação. A grande maioria de brasileiros, mais da metade dos brasileiros, que são descendentes diretos de escravos, portanto, a nação negra. E por isto que não se tem uma igualdade no acesso a nenhum dos espaços que são direitos universais. Ottaviani, de feliz memória, dizia que ao negro, além da exclusão de classe, tinha a exclusão pelo fato de ser negro, uma sobreposição. Mas assim também são os quilombolas, os indígenas, os pequenos agricultores, etc. Um segundo exemplo, quero dá-lo referente a um grupo do qual eu pertenço, que estudamos em escolas, filhos de pequenos agricultores, agricultores com 8, 9 filhos, no caso da minha família, 9, e que aqui estamos, pude fazer 2 graduações, mestrado, doutorado, e ter uma carreira universitária, ser professor titular, etc, etc. E os outros 8 irmãos, onde estão? Uma irmã pôde fazer faculdade e fazer uma pós-graduação, porque até eu pude ajudá-la. Mas os outros 7, 4 anos de escolaridade, é porque não tem mérito, porque não são competentes, ou porque não tiveram a oportunidade que eu tive. Sim, se eu lá ficasse no campo, teria 4 anos de escolaridade. Nem o pai poderia pagar os estudos, meu pai e minha mãe, e nem
havia lá na pequena cidade possibilidade de prosseguir. Então, eu estou aqui por mérito, claro que me esforcei, mas eu tive uma base, um internato onde nós estudávamos de manhã e de tarde. Estudávamos clássico de manhã e científico de tarde. Aprendíamos várias línguas, etc, etc. Então, uma base, um ensino médio que permitia você, sim, disputar qualquer Enem e ter acesso à universidade. Então vejam vocês que o Enem, feito nesse momento, é exatamente, em cima desses argumentos falsos, uma política de exclusão dos pobres da universidade. É uma política que o ex-ministro da Educação, não aquele que sequer tomou posse, mas aquele que vociferava ódio e que saiu fugido praticamente do Brasil, dizia que o Enem não é para fazer justiça social. Não, o Enem, sim, tem que fazer justiça social. E assim como ele está posto, ele vai fazer uma profunda injustiça social, e exatamente com essa grande massa de jovens que frequentam a escola pública e que, neste momento, de fato, não estão tendo a possibilidade de serem acompanhados e nem acesso à tecnologia para tanto. Portanto, eu diria aos pais, a esses jovens, aos sindicatos, e conclamaria, inclusive, ao próprio Ministério Público, as autoridades que têm algum bom senso, para que se recorram dessa medida injusta do Ministério da Educação. O mais adequado era postergar o Enem não para maio, mas para o segundo semestre do ano que vem, quando certamente ou provavelmente nós teremos uma situação bem mais tranquila para que a gente se mova na sociedade. O que fazer depende muito das organizações da sociedade que entendem que o Enem em janeiro é uma forma velada, eu diria covarde, de excluir os mais pobres.